Aleluia, Deus abençoe, bom dia em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa acrescentar bênçãos sem medida a cada vida. Nós estamos em mais um culto dominical, estamos felizes com Deus pelo muito que Ele tem feito em cada vida. Nós sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, para um propósito o qual só Deus conhece. Então nós estamos felizes, a nossa saudação cristã a cada irmão, a cada irmã, a cada um dos nossos preciosos, tanto esses que estão aqui no Tabernáculo Belém, como aos irmãos que irão assistir esta transmissão. Como eu sempre digo, nos dias de domingo nós não temos a mesma audiência, digamos assim, porque a maioria dos irmãos estão nos seus tabernáculos, mas muitos assistem depois, amém? Então nós saudamos aqueles que vão assistir agora e aqueles que assistirão depois. Nós ficamos felizes por cada um e agradecemos as mensagens que nos mandam para nos dar cada vez mais forças para poder continuar. Amém? Que Deus abençoe cada família em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. São João capítulo 1. São João capítulo 1, o verso... O verso 14. São João capítulo 1, verso 14. Amém? São João 1, verso 14. Glória a Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bondoso Deus, estamos agradecidos a Ti, Pai. Ouve nossas petições. Entra em cena, Senhor, por aqueles que amamos, por aqueles que temos, Senhor, um apreço. Faz por cada um aquilo que nós, como seres humanos, não temos a capacidade de fazer. Fica com cada filho Teu, tira o homem de cena, ajuda com que cada um de nós seja tomado pelo Teu poder e ajudado para a Tua glória. Amém. Podeis assentar. Amém? Primeiramente, irmãos, esse é o começo da nossa semana. E é claro, nós sabemos que as lutas nunca param. Satanás está sempre tentando tirar a nossa paz. Ele está sempre tentando fazer conosco algo para que nós cheguemos a descrer de Deus. Nós sabemos quão difícil é para uma mãe ou um pai hoje lutar por seus filhos. É uma luta quando eles são pequenos. É uma luta quando eles chegam à adolescência e às vezes uma luta pior quando eles chegam a uma idade que deveriam estar maduros e não chegam ao amadurecimento. Mas a Bíblia diz que nós nunca devemos desfalecer. Amém? Nunca devemos, como diria as pessoas aí fora, jogar a toalha. Devemos permanecer firmes,
Nós temos um profeta, e esse profeta chegou a dizer que as orações de uma mãe, elas fazem muita diferença na vida dos filhos. Você sabe quando a Bíblia diz assim que a causa de nós não sermos consumidos é o quê? São as suas misericórdias. Você ora e Deus entra em cena. Nós nunca oraremos demais. Você sabe, nós nos damos por vencido muito cedo. Nossos filhos se afastaram, nós nos demos por vencido. Nós não oramos mais, nós não lutamos mais. Às vezes não aconselhamos mais. Só fomos aceitando e muitas vezes trazendo o pecado dos filhos junto para dentro de casa, quando deveria ser diferente. Ah, pastor, o senhor quer que a gente expulse nossos filhos? Não. O que nós devemos fazer é viver uma vida que eles possam ver Cristo em nós. Mas pastor, eu vivi minha vida toda, são N anos da minha vida que eu tenho dado exemplo para os meus filhos, tenho feito o melhor de mim, e mesmo assim meus filhos estão afastados. Você fez sua parte? Continue fazendo. As tuas orações estão diante do trono de Deus. As tuas orações estão na presença dele. As tuas orações são como a Bíblia diz, elas sobem como incenso de aroma suave diante dele. Você sabe que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas dores e fraquezas. E ele orou. E Deus ouviu a sua oração. Davi, em um momento de dificuldade, orou. E Deus ouviu a sua oração. Ana, em um momento difícil da sua vida, sofrendo o escárnio de Penina. Penina podia dar à luz, Ana não podia dar à luz. E Penina a escarnecia porque tinha filhos de Eucana. E Ana já não podia conceder filhos a Eucana. Mas Eucana amava Ana. Amém? Deus ama você. E ela um dia, no momento de dores, no momento de dificuldades, ela foi ao templo em Siló, como era costume deles irem fazer sacrifício, e ela se debruçou ali, diante do altar, orou, chorou, ao ponto do sacerdote pensar que ela estava bêbada àquela hora do dia. Mas a oração de Ana, porque ela tinha um propósito, havia um motivo e um objetivo. Sabe, às vezes eu fico pensando, vou mudar só um instantinho o contexto aqui. E eu quero falar isso para uma pessoa em especial. Quero falar isso para uma pessoa que está conosco agora. Para tudo, irmã Camila, há um motivo especial. Em tudo. Nada é por acaso. Nada. Só Deus conhece o teu coração e sabe o porquê. Então ela chorando, ali debruçada diante do altar de Deus, ela chorou amargamente, um choro da alma, um choro que não podia ser um choro realmente humano. Era o Espírito de Deus dentro dela intercedendo, como diz a Bíblia, foi Paulo que disse
que o Espírito de Deus em nós, ele chora, ele ora, ele sussurra, com sussurros inexprimíveis. E ela ali, naquela condição, passava pelos escárnios de Penina, mas tinha o amor de Eucana. Ela chega ao ponto de querer, até mesmo, quem sabe, perder a vida, como muitas pessoas pensam. Então o sacerdote vem, a chama de filha de Belial, porque ela estava bêbada naquele exato momento, e ela disse que aquilo ali não era um choro de quem estava bêbada, mas sim um choro da alma de alguém que tinha um propósito, que foi entregar um propósito ali, alguém que tinha ido buscar verdadeiramente algo. Você veio buscar algo aqui nessa manhã, não só o algo natural, mas o algo espiritual. Não é à toa que você chegou até aqui. Você não veio até aqui sem um propósito. O problema é que muitos de nós chegam na igreja sem um propósito. Chegamos no tabernáculo sem verdadeiramente parar para observar tudo que temos necessidade de observar, colocar as nossas demandas diante de Deus. Aqui é o lugar de pestilentos, diz o profeta. Aqui é o lugar dos doentes. Aqui é o lugar dos aflitos. Aqui é o lugar aonde você vem colocar-se diante dele, aonde você vem rogar pela sua misericórdia. E Ana, rogando pela misericórdia de Deus, ela chegou a um ponto em que só ela podia saber, e Deus, o que estava acontecendo dentro do seu coração. Mesmo o sacerdote não sabia o que ela tinha no seu coração. Naqueles dias não havia visão manifesta, não tinha profeta, não tinha um dom de discernimento, não tinha um dom que pudesse chegar, um ofício profético que pudesse chegar e dizer: assim diz o Senhor, Ana, o teu problema é este. Ana, o teu problema é a falta de um filho. E quantos de nós hoje chora pela falta de um filho que já está conosco, mas que não está conosco? Chora pela falta de um filho que está afastado do caminho? Chora por um filho que nunca conheceu o caminho? Chora por um motivo ou pelo outro? Mas todo choro, nós temos que saber que ele vai ser enxugado. Amém? Se não aqui, mas ao redor daquela grande mesa. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que continuar lutando. Você planta batatas, continue plantando. Você tem seu emprego, continue trabalhando. Você tem a sua vida, continue cuidando dela. A propósito, é muito interessante nós cuidarmos da nossa vida. E Ana, naquele momento, chorando amargamente, com uma necessidade, como muitos de nós aqui têm uma necessidade, Deus usou aquele sacerdote e disse para ela que Deus faria um milagre na vida dela. E ela disse: tão somente quando isso se cumprir, eu o devolverei para o Senhor. Vai ser só o caso de um menino desmamar, e eu o entregarei para o Senhor. Aqui mesmo nesse templo,
eu entregarei. Passou o tempo, ela engravidou. Passou o tempo, ela desmamou. Na hora exata, ela foi levar o filho de volta para Deus. Eu sei que isso pode parecer corriqueiro para muita gente, mas Deus, Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus de milagres. Ele é o mesmo Deus que acrescenta a fé. Ele é o mesmo Deus que trabalha onde a medicina não pode trabalhar. Ele é o Deus que liberta onde a psicologia, a psiquiatria não pode operar. Ele é Deus. A psiquiatria e a psicologia, eles trabalham no psique do ser humano. Mas Deus trabalha na alma. Se Deus libertar a alma, a pessoa é liberta. Nós não sabemos, não existia até a teoria de psicanálise ou psiquiatria lá nos dias de Jesus, mas se houvesse, quantas vezes aquele maníaco em Gadara talvez pudesse ter sido levado a uma clínica de reabilitação? Clínica não reabilita ninguém. A clínica não reabilita ninguém. A ciência não cura ninguém. A psiquiatria não liberta ninguém. Quem liberta, cura é Deus. Se Ele entrar no assunto, Ele faz a obra dele. Se Ele não estiver no assunto, diga somente: obrigado, Senhor, Tu sabes o que é melhor. Amém? Eu sei que é duro ouvir isso, mas é uma realidade. Eu li aqui a escritura, deixa eu voltar aqui, irmãos. Eu li só o verso 14, né? Mas no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Amém? Não era ele a luz, mas para que se testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Amém? Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Eu sempre ignoro essas leituras por causa do erro gráfico, porque se ele é pequeno, porque por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Mas estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Deus não veio para o cachaceiro. Deus não veio para a prostituta. Deus não veio para o incrédulo. Ele veio para os seus. Amém? Pode ser que alguém esteja nesta condição agora, mas se ele é dele, Deus muda aquela natureza. Deus age dentro daquela alma. Deus muda aquele ser, para que então ele chame aquela pessoa de sua. Então veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas você sabe que aqui ele está se referindo
a religiosos, a crentes daquele dia, homens, mulheres e jovens que nasceram sob uma certa linhagem, que nasceram debaixo de uma religião. A religião mais verdadeira que existia no mundo era aquela, o judaísmo. E quando Deus enviou seu filho, aquele corpo que ele mesmo preparou, com aquela célula de sangue que ele mesmo colocou dentro do ventre de Maria, quando ele fez sombra sobre ela, esse mesmo Deus fez com que aquelas células elas pudessem se multiplicar até formar um ser humano. E neste ser humano, Deus habitou em sua plenitude. E habitando em plenitude, quando ele veio para o que era seu, os religiosos daquele dia não o receberam. E eles tinham a religião verdadeira. Esses homens, mulheres e jovens, eles tinham a melhor religião de todos os tempos, ao ponto de você observar uma coisa. Quando Paulo chega na Grécia, você vai ver lá um altar. Ele cita isso. Tinha um altar lá que estava lá, ao Deus desconhecido. E não tinha uma imagem, não tinha uma vela acesa, não tinha um sacrifício ali. E Paulo chega a dizer que aquele era o Deus que os seus pais adoravam, um Deus desconhecido. Um Deus que a ciência grega não conhecia. Mas que um dia a ciência grega mandou homens irem até ele. São João capítulo 12. Alguns gregos foram ver Jesus. E quando eles vão até ali ver Jesus, o que eles iam ver? Eles foram ver um homem que fazia milagres, um homem que levantava o morto, um homem que curava o aleijado, um homem que multiplicava pão. Eles não foram ali só para ver um homem, eles foram ali para ver Deus. Mas quando eles chegaram lá, o que eles viram? Um homem sem parecer, sem formosura, sem beleza alguma para que fosse desejado. Mas ele estava no mundo. O mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem em seu nome. Nos quais, ou os quais, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Não foi de obra sexual que os filhos de Deus nasceram. Amém? Nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E se você for lá, em 3,16 de João, você vai ver que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, o seu único. Inclusive a palavra unigênito, ela tem uma definição muito especial. Não significa só o único filho, tá? Mas ele deu o seu único filho, vou colocar assim, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse como tenha a vida eterna. E isso foi graça. E graça é um favor que você não merece, que eu não mereço, que nenhum de nós merecemos. Graça, ela manifesta a perfeita vontade de Deus em salvar o ser humano.
Porque mostra que o ser humano não pode fazer nada para salvar a si mesmo. Se o homem pudesse fazer algo em prol de si que pudesse salvar-se, irmão, muita gente entraria. Porque o que tem de gente boa nesse mundo, o que tem de gente boa nesse mundo não está no gibi, como as pessoas falavam antigamente, né? Tem muita gente boa. Você olha as pessoas, você passa pelas madrugadas nos centros das grandes metrópoles, tem crente dando sopa, dando cobertor, levando um panfletozinho ali. Mas isso não é graça. Esse serviço social, não vamos dizer que a igreja não deva fazer, deve, se tem condições, faça. Mas isso é obra do Estado. O Estado deveria fazer isso. Mas o Estado não faz. Então a bondade e a nobreza do ser humano faz com que se faça isso. Agora, isso não salva. Isso não aponta o caminho. Você anda hoje num coletivo, irmão, de parada em parada, de ponto em ponto de ônibus, sobe alguém e diz: eu vou pregar a palavra do Senhor. Não sei nas outras cidades, mas aqui em Belém é assim, na região metropolitana daqui é assim. De ponto em ponto de ônibus sempre sobe alguém e diz: eu vou pregar a palavra de Deus. E você vai ver, e aquilo não influi em nada. Aquilo não ajuda a pessoa em nada. Pessoas que entregam literaturas e não ajuda em nada. Porque o que salva é você apresentar o Evangelho. O, com letra maiúscula, Evangelho. E esse o Evangelho é Cristo. Vocês sabem, hoje, cada pessoa quer fazer a sua parte. Cada pessoa quer poder chegar a um ponto em que verdadeiramente diga assim: eu fiz alguma coisa para o reino de Deus. Vocês sabem, eu discordo muito de muitas coisas hoje. E eu creio que, graças a Deus, eu creio que não existe pregadores da mensagem que façam esse tipo de coisa. Porque o pregador da mensagem, o evangelista, mesmo um membro, ele tem a sanidade perfeita. Se ele quer testificar para alguém, ele vai lá, bate na porta de uma pessoa, vai mostrar para a pessoa o amor de Deus. Mas vai mostrar através da palavra, da Bíblia, do seu testemunho, da sua vida vivida, e apresentando um profeta para esse dia que nós estamos vivendo. Amém? Eu recebi um vídeo agora recentemente, e algumas pessoas que se afastaram da mensagem, se afastaram de crer no irmão Branham, estão indo ao ridículo, irmãos, de hoje pegarem matérias de incrédulos denominacionais contra o profeta, contra, entre aspas, aquilo que eles não conseguem ver como profecia, para poder criticar, justificar a sua incredulidade em não crer que Deus enviou um profeta hoje. E lá atrás, há 10 anos atrás, eram homens que estavam lutando, teoricamente, por um profeta, queriam a mensagem pura, estavam contra o sistema. E hoje estão de mão dadas com o sistema, incrédulos, imundos, espiritualmente falando. E hoje eu não me atrevo de chamar uma pessoa dessa de amigo ou de irmão, porque são inimigos.
Quando o irmão Branham diz, mensagem à acusação, que as maiores lancetadas, as maiores facadas, vamos colocar assim, que Jesus recebe hoje, ele recebe nos púlpitos das igrejas. E hoje, nos púlpitos das igrejas que dizem pregar a mensagem, são as piores. Aí eu me pergunto, irmãos, estamos nós levando as pessoas a Cristo, a Deus? Eu creio que uma pessoa que foi incendiada com o poder dessa mensagem, ela não muda de opinião de uma hora para outra. Uma pessoa que passou 20 anos na mensagem, 30 anos na mensagem, e hoje mudou. Nunca teve nada de Deus na sua vida, nunca creu no irmão Branham, pregou sim, porque podia se beneficiar de alguma coisa. Era um renegado para o sistema denominacional. Talvez saiu, não pode romper uma denominação. Então fez aquilo como um ato de rebeldia. E a rebeldia é pior do que a feitiçaria. E o porfiar pior do que a idolatria. A Bíblia diz como, tá? Esse pior sou eu que estou colocando, tá? Para ficar bem claro, bem exato. Não é para te fazer isso. Amém? Amém. Final do culto eu oro. Amém? Final do culto eu oro. Nós temos que ter uma convicção. E eu sempre disse isso, eu não defendo essa mensagem somente com um pensamento. Eu defendo essa mensagem com uma convicção. Se não fosse Deus através dessa mensagem, se não fosse Deus através desse profeta, hoje eu teria mestrado em teologia. Tá? Eu seria PhD em teologia. Ah, o senhor é um fracassado. Não, nunca me senti tão bem como eu me sinto hoje. Com a Bíblia, só com a Bíblia na minha mão, eu posso dar aula para quem é doutor em teologia. Não vamos nem colocar a mensagem do profeta, porque a mensagem do profeta está num nível muito maior. A teologia não chega nem perto da mensagem do profeta. Esses teólogos borra-botas de meia tigela, que dizem que o irmão Branham errou nas suas profecias, esses hipócritas que passaram anos dentro das igrejas da mensagem e hoje se afastaram e dizem, o irmão Branham errou. Um profeta não erra, você não compreendeu, seu hipócrita. Você nunca entendeu que era Deus em carne e Deus precisava. Deus precisava deixar essa pedra para você tropeçar. Ele tinha que deixar. Se ele não deixasse, o céu iria encher. E o céu, dizem as pessoas, né? Isso aqui, vou citar só o que as pessoas dizem. O céu não é chiqueiro. Você sabe que no Oriente, a palavra pastor se designa para pastor de qualquer coisa. Galinha, ele é pastor de galinha. Porco, ele é pastor de porco. Pastor de cachorro e assim sucessivamente, não é só de ovelha. A palavra pastor é designada para pessoa que faz qualquer tipo de trabalho nesse sentido. E nós temos muito hoje, tá? Mas essas pedras de tropeço tinham que ficar. Porque senão eu vou ter que crer que Jesus errou quando ele disse: aquele que não beber do meu sangue, aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo e não tem parte comigo. Aquilo escandalizou tanto os seguidores dele, que 70 daqueles que uma denominação aí chama de apóstolo, não foram apóstolos, nunca chegaram ao apostolado, eles foram discípulos, saíram para pregar, mas 70 foram embora. 70 homens
instruídos, pregadores, foram embora. Por quê? Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo e não tem vida em si mesmo. E pronto, acabou. Jesus não explicou nada. Aí Paulo chega quase uns 30 anos depois, vou colocar assim essa faixa de tempo. Paulo chega e ele diz, olha, assim como eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor na noite em que foi traído, ele tomando o pão, disse, este pão é o meu corpo, comei dele todos. Pegou o cálice de vinho e disse, esse vinho é o Novo Testamento do meu sangue, bebei dele todos. Paulo explicou. Jesus não explicou. Jesus deixou a pedra de tropeço lá. E entre os que ficaram do ministério dele, ainda tinha um demônio lá no meio. Dos que estavam seguindo ele, ainda tinha um demônio ali. Às vezes eu fico pensando, Caifás, Anás, Satanás, é tudo a mesma coisa, né? Eram todos demônios. Mas Jesus deixou a pedra de tropeço ali. Por incrível que pareça, eu não vou entrar no meu assunto, tá? Eu não vou entrar no meu assunto hoje. Mas Jesus deixou a pedra de tropeço. E aqueles sábios, intelectuais, entendidos daquele dia, tropeçaram, caíram, estão no inferno neste exato momento. Amém? Ele vira depois, que não foi só os 70 que foram embora não, irmão. Se você ler minuciosamente a Bíblia, você vai ver. Você lê a Bíblia, você vai ver que alguns, ou melhor, muitos dos que andavam com ele, a partir desta frase, não andavam mais com ele. São João 6, né? 6,66. Muitos já não andavam mais com ele. E você na outra reunião, você vê Jesus desolado, chorando. Jesus num cantinho chorando, meus 70 foram embora, e junto com os 70 levaram mais 5.000. Você encontra Jesus chorando ali? Na outra reunião, tinha lá 12, ele olhou para eles e disse, por um acaso vocês também não querem ir? É verdade. Vocês não querem ir embora também? Se tem algum incrédulo que não crê no Ilhambrana, você não quer ir embora também? Você não quer formar a sua denominação, o seu ismo? Aprofundar a sua incredulidade, levar mais pessoas para o inferno e não só você? É verdade. Aí Pedro diz, não para onde? Muita gente confunde isso, tá? Não para onde? Mas Pedro disse assim, para quem? Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido que tu és o Cristo. Jesus vira para ele e diz assim, eu não vos escolhi em número de 12? E ainda digo mais, ainda entre esses 12 há um demônio. Pronto. Não falou mais nada. Aí você já vê na ministração da ceia, antes do lava-pés, você vai ver João, o evangelista, falando, mostrando que aquele, um demônio que estava lá no meio, era quem? Era Judas. Porque bem sabia ele de quem ele falava. Eu penso, nós estamos levando as pessoas a Deus
Estamos levando as pessoas a Cristo? Ou estamos somente levando as pessoas à igreja? Estamos convencendo as pessoas de que elas são cristãs na mensagem, porque elas veem uma foto que faz 60 anos? Porque elas veem uma outra foto que faz 70 e tantos anos? 73, essa aqui, se não me falha a memória. Será que é isso que identifica a mim como um cristão? Que identifica você como cristão? Que identifica você como cristão é fé na palavra de Deus. É você poder estar convicto de que Deus tem enviado um profeta nesse tempo e saber que um profeta não erra. E saber diferenciar o que é profecia e o que é predileção. Ou melhor, predição, perdão, não é predileção. Predição, palavra correta, predição. Irmão Brana disse, eu predigo, não eu profetizo, não é assim diz o Senhor. Em outras palavras. Mas as pessoas pegam, o William Brana errou. Bora colocar uma outra que as pessoas dizem, o profeta que vocês dizem ser profeta errou, o falso profeta de vocês errou. Los Angeles está de pé. Será que ela está de pé mesmo? Ela ainda está se sustentando, mas não está de pé. Amém? Veja, você sabe um fato que eu acho interessante? Deus mandou Jonas ir a Nínive e pregar a Nínive, não foi? Jonas pegou o caminho inverso, foi para Tarsis. No meio do caminho jogaram ele dentro do mar. Tiraram sorte, jogaram ele. Ele mesmo já disse, se condenou. Disse, não, sou eu o motivo da tormenta e é Deus querendo me castigar. Me joga aí no mar que vai dar tudo certo. Aí, jogaram ele no mar. Um grande peixe, que eu não vou chamar de baleia, né? A Bíblia diz grande peixe. Veio, abocanhou ele. Esse grande peixe chega lá na costa de Nínive, vomita ele de volta lá. Não me pergunte como aconteceu isso, que eu não vou saber explicar. Nem Jesus explicou. Só disse, nós queremos ver um sinal. Mas vocês querem ver um sinal como Jonas, que passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia? É isso que vocês querem ver? Ou do peixe? Tá. Nós não queremos ver sinal nenhum. Aí chega lá, vomita lá, tá? Não vamos vomitar aí, por favor. Aí ele chegou lá, vomitou, Jonas. Não sei como ele ficou vivo ali dentro tanto tempo. É a graça de Deus. Aí chega lá, Jonas começa a pregar. Aquela nação toda se arrepende, Jonas se aborrece, pede a morte. Mas tinha uma sentença sobre Nínive. Tinha ou não tinha? Aquela geração passou, na próxima geração Nínive foi destruída. A palavra de Deus não deixou de ser cumprida, mas aquelas 120 mil pessoas daquela geração se salvaram da morte naquele dia, né? Naquele tempo. E tinha um detalhe muito especial, Deus ele faz as coisas de maneira tremenda. Vocês sabem que o Deus, entre aspas, que os ninivitas adoravam, ele era a imagem de um peixe. Olha o sinal que Deus deu para eles. Um peixe veio e vomitou o profeta ali, para pregar para eles virem o arrependimento. Deus é um Deus de maravilhas, Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus de graça, de fé. Amém, irmã Marta? Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus de fé. Esse mesmo Deus vai entrar em cena na vida do Mateus Fernandes. Amém? Deus é Deus.
Ele pode fazer o que se tem necessidade. Todas as coisas são possíveis para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados pelo seu decreto. Para não ficar só nas minhas palavras, tendo em vista muitas mensagens que tem aqui, eu vou aqui, mensagem o selo da Páscoa, parágrafo, eu quero o 42 e o 43. Amém? Não é de se admirar que o Evangelho, ele mesmo significa boas novas. Boas novas de quê? Ele ressuscitou dos mortos, aleluia! Boas novas de que ele ressuscitou dos mortos. E porque eu vivo, vós também vivereis. Nós que estávamos uma vez mortos nos delitos e pecados, Deus nos tem vivificado através daquele Espírito que levantou Jesus Cristo dos mortos. O mesmo Espírito nos tem vivificado. E estamos agora sentados em regiões celestiais com Ele, tendo comunhão com Ele, falando com Ele. Que alegria contar às pessoas aquela história que cremos ser a verdade. Ele ressuscitou. Está chegando mais uma Páscoa. E vocês sabem que essa Páscoa é uma data pagã também, né? Todo mundo comemora, é como o Natal. Mas a data em si é pagã. Ah, eu nunca ouvi falar isso. Leia mais as mensagens que você vai saber. Eu me preocupo. Veja só como o irmão Brano enfatiza isso aqui, irmão. 43. Eu me preocupo hoje com o que está acontecendo. Estamos realmente levando as pessoas a Deus? Hein? O que seria levar as pessoas a Deus hoje? Na mensagem ao nascer do sol, parágrafo 202, frise-se: Cristo é os selos. Tá? Cristo é os selos. Então, para levar as pessoas a Deus hoje, você tem que ensinar os selos, a revelação dos selos. Mostrar o que foram os trovões revelados. Mostrar que o tempo acabou. Mas a pessoa não consegue crer que William Branham foi profeta. Como vai mostrar essas profundidades para alguém? Como a pessoa não consegue crer e ser batizada em nome de Jesus? Vai crer em um profeta? O camarada, vocês sabem o que eu acho interessante? As pessoas hoje que saíram, não creem no irmão Branham? Hoje, como é que vai poder repreender uma mulher pregadora? Se deve concordar com tudo. Ah, não, mas nós estamos um passo à frente. Cacô Felipe também pensa assim. O João também pensa assim. O Brian Cocorec pensa assim. Liveio pensa assim. E os seguidores de José Brana também pensam assim. Ainda colocam lá nosso profeta, filho do profeta José Brana. Eu tenho um profeta. A noiva tem um profeta. E esse é William Marion Branham. Esse foi profeta. Ah, mas ele errou. Ele errou para você que é incrédulo. Para quem crê, sabe que tudo tem um propósito. E se você for ler, não há erro nenhum. É só não colocar interpretação. Tem gente que consegue achar erro na Bíblia, irmão.
Tem pessoas que chegam, eu já ouvi de pastores, dizendo, na Bíblia está errado tal coisa. Não está errado, é a sua visão que está errada. Mas ele diz aqui, estamos levando as pessoas a Deus ou a estamos levando simplesmente para a igreja? Nós devemos levá-las a Cristo, onde há um poder vivificador. É bom ir à igreja, claro. É bom ou não é bom ir à igreja? Que você tem um calor humano, ainda mais aqui. Aqui a gente tem um calor humano e calor. Está no norte do país, que até chovendo faz calor. Tanto que o paraense, com 27 graus, está debaixo do edredom. Às vezes as pessoas perguntam, o senhor não é paraense? Eu digo, não sou paraense, sou do Rio. Tá? Quem não sabe, eu sou do Rio. Rio Guamá, bem pertinho ali da UFPA. Tá? Bem pertinho da UFPA aqui, sou de lá. Mas não sou paraense. Aí você vai ver, aqui há um contato maior, ainda mais que é pequenininho, né? A gente sai de um lado e já está batendo no outro irmão, pisando no pé. Isso aí é obra e arte do nosso irmão e amigo Vitor. Pisar em pé com ele mesmo. Mas você toma, não é pisar no calo, é pisar no pé. No calo ele pisa só no calo do irmão Roberto. Você olha, há um contato maior aqui. Mas vocês sabem, às vezes a gente vai perdendo esse contato, esse carinho, esse amor. Quando deveríamos estar mais unidos ainda, como marido e mulher. Deveríamos estar assim, amando mais um ao outro. Vendo que a irmã, vou colocar aqui, a irmã Irene está passando por uma luta. Ao invés da gente, muitas vezes, criticar, falar alguma coisa, não. Vamos orar pela luta que ela está passando. Pela luta? Não, por ela. Né? A gente vai orar por ela, vai orar pela irmã Lídia, vai orar pela irmã Simone, vai orar pelo irmão Roberto que está com dor de cabeça. Vai orar pelo irmão José, pela irmã Cristina, orar pelo irmão Antônio, orar pela irmã Graciane, para ela ter paciência com o irmão Antônio. E muita, né? Muita oração. Muita oração, muito poder, né? Aí nós vamos orar. E você sabe, as coisas vão se entrelaçando, as pessoas vão começando a vencer. E os laços de companheirismo, eles se estreitam. Você ora pela irmã Raquel, ela consegue mais força. E é claro, vocês todos oram por mim, para que eu permaneça, para que eu continue caminhando, lutando, com fé na verdade, com fé no Filho de Deus, com a fé dos trovões, tendo entendimento, abrindo o meu entendimento para poder trazer a palavra para vocês. Aí você ora pela irmã Marta, você ora pela irmã Vera, pessoas que vocês nem sequer conhecem, pelo irmão José, lá em Presidente Prudente, pelo irmão Nicolau. Já desse o irmão mandou uma mensagem para mim, irmão lá da África. Você ora pela irmã Elisângela, você ora pela irmã Neide, pela irmã... Esqueci agora o nome da irmã, me perdoe. Muitos irmãos, o irmão Patrick, aqui, se não me engano, da Colômbia. Irmãos que precisam da nossa oração. Irmão Rubem Romero, em Concepción. Você ora, não vai dar para citar todos, você ora por essas pessoas. Eu estou orando um pouquinho. Claro, você não está apresentando metade do, sei lá quantos milhões de pessoas que tem nessa mensagem hoje. Né? Tem milhões. Mas eu não conheço milhões. Mas os que você conhece, os que você ouve, o que você sabe, vai orando. Pai, aqueles cristãos que estão ali na Colômbia, no Panamá, que estão nos Estados Unidos, na África. Na África não sei quantos países tem, mas vai citando só a África, lá, o continente africano. Tem a irmã Lulicar, lá na África. Irmão Antônio,
também da África, e outros irmãos, que você pode muito bem orar, apresentá-los a Deus. Mas eu não sei o nome de nenhum. Apresenta os irmãos de qualquer forma. Eu tenho certeza que lá no outro lado tem irmãos também orando por vocês aqui, que não nos conhecem, mas que estão dizendo: Pai, aonde estiver um cristão dessa mensagem, que tu possas entrar em cena na vida dele ou dela, que tu possa libertar o filho, o marido, a esposa. Estão orando assim lá num outro país. Por que nós não podemos orar assim também? Amém? Deixa eu encerrar. Amém? Então ele diz aqui: ir à igreja é bom, claro. Se aquilo é o mais longe aonde vamos, não é essa a distância suficiente. Quando você vem à igreja, isso é bom. Mas da igreja, siga em frente para Cristo, porque devemos receber o poder vivificador. Se alguma vez esperamos estar naquela ressurreição principal, porque é a única coisa que nos tirará dos mortos. Pois, se este Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em vós, ele também vivificará, trará à vida o seu corpo mortal. Que promessa! Ficou para trás muita coisa aqui, tá? Mas eu creio que é o que nós podemos fazer. Amém? A irmã Simone oferece o culto em ação de graças por bênção recebida, por Deus responder as nossas orações. A irmã Marta Fernandes, ali em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, pede oração por seu filho, amém? Mateus Fernandes. E nós, como Igreja do Deus Vivo, oraremos. Pai Celestial, ao terminar, Senhor, esta pregação, praticamente terminando o nosso culto agora pela manhã, nós oramos pelo Mateus Fernandes. E eu peço, Senhor, que Tu entres com poder, que Tu entres com graça, que Tu entres com a Tua glória, que o poder que vivifica, que o poder que liberta, que o poder que cura, possa estar, Senhor, derramado neste momento por cada pessoa. Pai, nós pedimos nesta hora, entra em cena com Teu imenso poder. Vem libertar, vem curar, vem operar grandiosamente. Eu oro pela irmã Raquel Fernandes, que é mãe também da irmã Marta. Oro pelos demais, oro por esses irmãos que aqui estão. Apresento, Senhor, o David em oração. Apresento, Pai, os filhos da irmã Irene, da irmã Raquel. Apresento os filhos do irmão Antônio, da irmã Graciane. Apresento, Senhor, os filhos da irmã Cristina. Apresento, Pai, cada filho. Apresento o irmão José, irmão Roberto, irmã Lídia. Apresento o Vitor. Apresento, Pai, o irmão Roberto, marido da irmã Ana Irene. Peço pelos filhos deles. E oro, Senhor, também pela irmã Camila. Peço, Pai, que Tu entres em cena. Nós, como seres humanos, não sabemos o Teu propósito. Mas Tu sabes. Tudo tem um propósito. Nada é em vão nesta vida. Então eu peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que Tu tão somente entre com Teu imenso poder e glória, e assim sustente cada vida, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor.
Deus os abençoe. Nós estaremos aqui novamente à tarde, com fé no Filho de Deus, a fé dos trovões.